Nação flamenguista se aproximando a grande hora, né, o grande momento da estreia do Flamengo do Mundial de Clubes. A expectativa, né, a ansiedade não poderia ser melhor, né? E tem rival aí fazendo elogios ao Flamengo, né? Pois é, o Flamengo vai enfrentar o clube aí, um clube inglês, né? E já começaram, né, as especulações e tem jogador aí que disse que está preocupado da torcida do Flamengo dominar na arquibancada, né? Porque ele tá vendo muitos torcedores flamenguistas. O Flamengo tá podendo mostrar para o mundo, pessoal, o que realmente é Flamengo, né? Não é só aqui no futebol brasileiro. Por isso que o Flamengo chama tanto atenção, né? Inclusive, ao ponto de Ronaldo Fenômeno fazer alguns elogios ao nosso Mengão, né? Inclusive citando aí o Rio de Janeiro como única cidade do planeta com 3 clubes do Mundial de Clube. Realmente é de tirar o chapéu, né? E o Flamengo é isso, né? O Flamengo, o torcedor tá na expectativa, tem rival fazendo elogios de um lado, tem José Boulto jogando na cara, né? Na cara dos europeus. Para aqueles que não sabem o que é Flamengo, não conhecem o que é Flamengo, José Boulto foi bem claro e escancarou na cara de todo mundo, né? O que será que ele falou, né? Pois é, e aí vamos trazer uma visão dos palmeirenses sobre isso, né? Créditos do vídeo vai para o canal Opina Porco e também deixa um palmeirense falar, link na descrição, final do vídeo, deixa a minha opinião. Vamos lá, pessoal. Totalmente aqui, vamos seguir aqui, ó. O Ronaldo, ele falou o seguinte, ó: é muito especial ver 4 clubes brasileiros nesse formato de mundial. Falo sobre a competitividade e a qualidade do nosso futebol. Somos referências na América. É o único país a mandar 4 representantes e cada um deles com uma história interessante, cheia de méritos para se classificar. O Brasil tem total condição de fazer bonito nesse torneio. Isso é legal o que ele falou, porque realmente, né, o único país que está mandando 4 representantes para a Copa do Mundo de Clubes. Isso é legal. Cara, nem a Espanha, a Itália, a Inglaterra não está mandando a quantidade de clubes que nós estamos mandando. Bacana, eu não tinha prestado atenção nisso, achei legal essa informação. Aí ele falou sobre a chance dos clubes brasileiros. O Palmeiras tem um projeto de futebol muito sólido. Digo sempre que para um time funcionar são necessários bons elementos em cada posição do campo, tranquilidade para trabalhar e processos bem executados no extracampo. Eles têm um treinador que sabe gerenciar muito bem esses fatores. O Abel Ferreira conhece e extrai o melhor do elenco. Vejo isso como o principal segredo do sucesso no Palmeiras. Acredito que é o time brasileiro com mais chances na primeira fase e com grande possibilidade de, mais uma vez, estar entre os finalistas do torneio. Olha, que isso, hein, Ronaldo? Aí ele falou também sobre as outras equipes, falou sobre o Flamengo também. Olha aqui, o Flamengo vai ter um início complicado, dividindo o grupo com o Chelsea. Já será um teste importante para o clube na primeira fase, mas tenho certeza de que o time avança e fará uma boa Copa. São jogadores acostumados com decisões experientes, ganhando muitos títulos nos últimos anos. Torço para conseguirem mostrar o bom futebol no Mundial e estarem entre os finalistas. Aqui ele tá meio que fazendo ali a sua média com todo mundo. Fluminense, vamos ver o que ele falou do Fluminense. O Fluminense passou por algumas mudanças em 24 e 25, com a saída de Fernando Diniz e Mano Menezes do comando técnico. O Renato Gaúcho chega com um grande desafio e o time sem dúvida está evoluindo bastante. A fase de grupos tem o Borussia Dortmund, que é um time complicado de jogar. Acredito que se classificarão, mas terão dificuldades no mata-mata. Aqui ele já falou já que já não colocou ali o Fluminense como um... acho que pode ser um dos finalistas. E o Botafogo? Vamos lá. O que ele falou sobre o Botafogo? O Botafogo viveu um 2024 incrível. Voltou a disputar e conquistar títulos. Estar no Mundial agora é reflexo dessa retomada. Mas, se há um grupo da morte, é o deles. Dividir forças contra PSG e Atlético de Madrid será um desafio enorme para o clube. O Botafogo precisa vencer bem o confronto inicial contra o Seattle Sounders e jogar de igual para igual contra pelo menos um dos europeus. Aí ele já diminuiu mais ainda, né? A expectativa ali. Na verdade, ele colocou o Palmeiras e o Flamengo como postulantes ali a finalistas. E aí os outros dois ele já falou que tem as suas dificuldades. Até aproveitando esse gancho do Ronaldo sobre o que ele falou, né, do Brasil ser o único país com 4 equipes no Super Mundial. Olha só a matéria lá do jornal, né, do Diário AS da Espanha. Se Portugal menospreza
o futebol brasileiro, eu vejo que várias e várias vezes a Espanha, ela enaltece. As matérias que a Espanha faz sobre o futebol brasileiro, elas são mais positivas do que Portugal. Eu estava assistindo um vídeo e um jornalista lá no UOL, ele falou o seguinte, né? Ele falou que há 10 anos ele trabalha na imprensa portuguesa. E até hoje, Abel Ferreira, ele não é um cara que repercute de forma calorosa dentro de Portugal. E que, embora algumas vezes algumas pessoas citam ele como um ótimo técnico, ele fala que ele vê um certo, entre aspas, preconceito de técnicos que saem de Portugal, fazem sucesso no Brasil e retomam para a Europa. Mesmo assim, parece que os portugueses eles não valorizam isso, porque eles enxergam o nosso futebol muito de cima, né? Ou seja, nós lá embaixo. E assim, o cara trabalha há 10 anos na imprensa portuguesa e ele trouxe essa percepção. Eu vejo que no caso da Espanha, isso é um pouco diferente, porque várias e várias vezes as matérias de jornais e mídias espanholas, ela enaltece o futebol brasileiro. E é o caso da matéria do AS, né? Que destacou Rio de Janeiro como a capital mundial do futebol. Olha só, Rio de Janeiro, a capital mundial do samba, do carnaval, das praias e do futebol. Nenhuma outra cidade do planeta terá 3 representantes no Mundial de Clubes. Cara, isso daqui é um feito também muito interessante, viu? Muito legal. Flamengo, Fluminense e Botafogo são os 3 clubes cariocas que disputam o título mundial. O futebol brasileiro dominou a Copa Libertadores nos últimos anos, com 3 times cariocas vencendo o principal torneio sul-americano de clubes nas últimas 3 edições. Flamengo venceu em 22, Fluminense em 23, Botafogo em 24. O Flamengo também venceu em 2019 e em 2020 e 2021 o Palmeiras de São Paulo reinou o Supremo na Conmebol. E ainda a matéria continua. Dos 3 clubes cariocas, o Flamengo é o único que conseguiu dar continuidade ao seu projeto de disputar a Copa do Mundo com um elenco totalmente garantido. Com o Felipe Luiz como técnico, o Flamengo chega com jogadores de calibre de Arrascaeta, Gerson e Pedro, com vasta experiência e qualidade. Em contraste, Fluminense e Botafogo sofreram perdas significativas desde que conquistaram a Libertadores. Tanto o Flamengo quanto o Fluminense são claros candidatos a chegar pelo menos às oitavas de finais. O primeiro está no grupo D ao lado de Chelsea. O tricolor, por sua vez, foi colocado no grupo F, ao lado de Dortmund. O Botafogo teve menos sorte e enfrentará PSG e Atlético de Madrid no grupo B. Meus amigos, e olha só, né, que o futebol carioca dando aí uma lição no futebol de São Paulo. A gente tem aí sempre essa discussão, né, do eixo Rio-São Paulo de futebol, mas hoje quando a gente olha, por exemplo, internacionalmente falando, as últimas equipes campeãs da Copa Libertadores e que estão no Super Mundial são cariocas. Isso mostra como o futebol de São Paulo, principalmente dentro do seu principal eixo, Corinthians, São Paulo, Santos, eles acabaram perdendo muita moral, porque são equipes que basicamente não têm disputado nada, não têm, né, tido grandes repercussões e simplesmente estão sendo esquecidas aí temporada após temporada. Obviamente que eles tentam retomar isso com contratações, se endividando, trazendo novos patrocinadores, prometendo o mundo e o fundo para os seus torcedores. Só que não tem funcionado, não. O futebol carioca, nesse aspecto aqui, quando a gente fala dos 4 grandes, né, de cada estado, o futebol carioca tem dado aí uma lição no futebol de São Paulo. E eu falo para vocês, o Botafogo se reforçou, chegaram 5 novas contratações, 5 contratações interessantes, que vão trazer um repertório de elenco.
cara. O Zé Boto falou em reforços pro Flamengo após o Mundial, tá? Na entrevista que ele deu lá nos Estados Unidos, ele destacou que não podemos ser fanfarrões a achar que temos obrigação de chegar e ganhar, mas garantiu que o elenco jogará com olhos nos olhos contra o gigante europeu lá no Mundial, tá? Segundo a entrevista que ele deu também, os reforços serão contratados em julho, quando a janela estiver aberta, sem atropelos financeiros, palavras dele, tá? Priorizando planejamento e coordenação com o treinador, no caso Felipe Luiz, e a presidência, o BAP, tá? Ele apontou que a busca por um meia e um ponta. O meia precisa oferecer descanso ao Arrascaeta, ou seja, tem um meia que possa entrar no lugar do Arrascaeta quando o Arrascaeta precisar, e o ponta deve somar vigor e compactação dentro dos espaços mais reduzidos, que é que o cara ataque, dribla, espaço reduzido, ele quer um cara meio que driblador aí, pelas pontas, né? Estavam querendo pelo jeito das duas pontas, que joga dos dois lados. Então, essa é a que o José Boto confirmou ainda numa entrevista que ele deu lá nos Estados Unidos hoje. E sobre o Gerson, ele falou o seguinte: enquanto não pagarem a multa do Gerson, ele é jogador do Flamengo. Simples assim. Se pagar a multa, ele não é mais, vai embora, tá? Isso que o Boto falou. Outra coisa que o Boto falou e se assustou, ele está muito assustado com a torcida do Flamengo, com a Aeroflá, né? Ele nunca viu aquilo na vida. Palavras dele é o seguinte, ó: 40 anos de carreira no futebol, nesses 6 meses de Brasil eu já experienciei coisas que nunca pensei em toda a minha vida. Em São Luís e ontem, se eu contar na Europa que isso existe, as pessoas não têm muita noção disso. Estar dentro do ônibus, sentir o apoio e o carinho é um combustível muito grande. Temos a responsabilidade de representar os torcedores, falou o José Boto. Então ele está muito impressionado com a Aeroflá, ficou assustado de uma maneira positiva, né? O cara nunca vivenciou isso, nunca imaginou isso, né? Que é coisa que acontece no Brasil, lá os caras não estão nem aí, velho. Eu acho que nem na Champions os caras fazem esse tipo de coisa, né, cara? A torcida lá é mais fria, né? E a torcida nossa aqui, realmente, torcida brasileira, né? Porque teve Aeroporco, Aeroflá, claro, com a Aeroflá, pelo tamanho da torcida do Flamengo, né? É mais impressionante, né? Isso é normal, né? Não vamos desmerecer os outros também, mas o Aeroflá é foda, velho. É complicado, os caras sobem no ônibus. Não tem comparação. Quando se fala de torcida, é um negócio fantástico do Flamengo, né? Então, eu acho que não tem muita comparação, né? Realmente os ingleses vão conhecer aí e vão ver o que é realmente o Flamengo, né? Troço maluco. Teve aquele ano lá que o cara subiu, entrou, né? Abriu aquela portinha, lembra disso? Aí ficou conversando com o jogador. Troço maluco, cara. Maluco demais, né? E, cara, ele ficou muito impressionado. E agora, quem está assustado e com medo da torcida do Flamengo, já que vai jogar em Orlando, é o técnico do Los Angeles FC, cara. Pois é, né? O que acontece, né? O jogo do Flamengo contra o Los Angeles FC vai ser em Orlando, dia 24 de junho. O local da partida preocupa o treinador estadunidense, segundo a coluna do Fla, né? É o Steve Cherundolo, o nome dele. Ele tem ciência, né, da quantidade de flamenguistas na cidade e teme que o time do Felipe Luiz se sinta em casa na partida. Mas com certeza, né? Se vai flamenguista invadir lá, com certeza. Palmeirense também tenho certeza que vai ter muito. Então, cara, vai ser jogo como se tivesse dentro do Brasil, cara. E o campo que vai acontecer o jogo é no Camping World Stadium, né? O Flamengo em Orlando, palavras do treinador, aonde há uma grande população de torcedores brasileiros, também será difícil, disse o técnico do Los Angeles em entrevista à FIFA. Além de destacar a nação rubro-negra, o comandante também citou diferenciais dos outros 2 times do grupo D. O Chelsea é uma das maiores organizações do mundo. Eles têm muito talento, bons jogadores e qualidade no elenco. Certamente estamos de olho nisso. Na verdade, são 3 times, cada um em seu ambiente. O Esperance é incrivelmente talentoso, altamente motivado e extremamente atlético. Então, realmente, os 3 times representam um desafio diferente para nós. E teremos soluções diferentes para esses problemas. Mas ele está muito preocupado com a torcida do Flamengo.
vai ser como se o Flamengo estivesse jogando em casa. Eu não tenho dúvida que vai acontecer isso, tá? Não tenho dúvida. Muita gente já deve ter viajado lá para os Estados Unidos e o pessoal que já mora lá mesmo, próprios latino-americanos que estão lá, brasileiros, velho. É claro, tem agora aquele probleminha que está ocorrendo lá, mas quem está legalizado com certeza vai pro jogo e vai lotar o estádio lá para torcer para Flamengo, Palmeiras, Botafogo, eu não sei que tem menor torcida, né? Fluminense também já é menos, né? Mas Flamengo e Palmeiras, que Palmeiras quer queira ou não, é a terceira hoje. Hoje é a terceira maior torcida do Brasil, claro, muito aquém do Flamengo, mas é a terceira, né? É que o Flamengo é muito, né? Muito a mais, né? Muito gigante, né? Esse que é, a torcida do Flamengo é gigantesca demais, né? A do Corinthians também é bem grande, né? Não quanto a do Flamengo, mas assim, a diferença do primeiro, que é o Flamengo, 40 e poucos milhões pra cima, pro Palmeiras, que tem em torno de 16, 17 milhões, é grande, né? Quase 3 vezes, né? Então muita gente vai estar lá torcendo para os times brasileiros. O que vocês acham? Como é que vai ser esse Mundial? Você acha que vamos ter chance no Mundial? Palmeiras tem chance? Flamengo tem chance? Coloca aí no comentário, coloca aí seus palpites para esse Mundial aí. Quem passa, quem não passa? Vamos. Pessoal, vocês viram aí, né, as declarações de Ronaldo Fenômeno, né, do técnico do Los Angeles, né? É adversário do Flamengo no Mundial. Ronaldo querendo fazer aquela média com a torcida do Flamengo, né? Destacando aí a força do Flamengo, destacando os jogadores que o Flamengo tem. Para ele, o Flamengo está sempre ganhando e participando das principais competições e por isso tem um time bastante experiente para essa ocasião. Eu também concordo, né? O Flamengo não pode reclamar de experiência, até porque os jogadores ali, por exemplo, vamos lá, Rossi, cara experiente ao extremo. Já defendeu seleção argentina, já jogou no River Plate, né? Então é um cara experiente. Lateral esquerdo, Alexandro, não tem muito o que dizer, né? Não tem muito, fez sua carreira toda na Europa. Léo Ortiz e Léo Pereira. Léo Ortiz começou a ser convocado para a seleção brasileira, já jogou Argentina e Brasil. Léo Pereira já foi convocado também, já jogou grandes competições, já foi várias vezes campeão da Libertadores, inclusive com o Flamengo, bicampeão, né? Então é um cara experiente. No meio campo, De La Cruz, que tanto pelo River como para a seleção uruguaia, grandes jogos. Jorginho, não se fala, não precisa dizer o currículo. Arrascaeta, seleção uruguaia, não precisa dizer o currículo, e Flamengo também. Aí tem Everton Cebolinha, Bruno Henrique, Pedro, Luiz Araújo, Gonzalo Plata. Pessoal, o elenco do Flamengo, eu acho que a gente tem que se reconhecer, né? Tem que ser sincero, como Ronaldo Fenômeno aí falou, né? Um elenco aí que muitos clubes do futebol mundial não tem um elenco desse aí, né? A verdade é essa. E o treinador, o cara experiente também, né? Que é Felipe Luiz. Então, eu acho que a expectativa do torcedor flamenguista não poderia ser melhor, né? A estrear com o pé direito, né? Inclusive, o treinador do Los Angeles, né? Fez o alerta, né? Ele tá preocupado e tá com medo, né? Porque ele tá espantado com a torcida do Flamengo, né? São quase 50 milhões de torcedores no Brasil, né? E ele vai conhecer um pouco, né, da força do torcedor flamenguista, né? Eu acho que tem muito flamenguista lá nos Estados Unidos, muito flamenguista que também foi exclusivamente para esse Mundial. Então, pessoal, eu acho que a torcida do Flamengo vai fazer diferença, né? Vai fazer diferença. A gente sabe que a torcida brasileira é totalmente diferente das demais torcidas, né? Principalmente a torcida dos Estados Unidos. É uma torcida quieta, uma torcida calada, uma torcida que não canta, que não vibra, só na hora do gol. Você sabe como é a torcida brasileira, principalmente a do Flamengo, né? Totalmente diferente. É uma torcida que a gente sabe que grita, apoia, né? Incentiva a equipe. Então, realmente, se eu fosse adversário do Flamengo nesse Mundial, também eu estava preocupado, né? Sou bem realista, né? Mas a expectativa do torcedor flamenguista, uma das principais expectativas, é como é que o Flamengo vai jogar aí com... Será que Jorginho vai ser titular? O Gato está recuperado. Talvez De La Cruz não tenha condições de jogo imediatamente, né? No primeiro jogo. Então a expectativa é já para a estreia de Jorginho, né? Cara experiente, cara rodado, cara que fez sua carreira na Europa. Vai trazer tranquilidade para o meio campo, vai trazer experiência. Vai chamar mais atenção, né? Talvez um jogador que pudesse chamar a responsabilidade. Por exemplo, Gerson está envolvido em negociações, envolvido tudo no mundo, né? Jorginho jogando, já vai tirar os holofotes de Gerson e vai tudo para Jorginho, né? É a estrela, é o astro, né?
Então eu acho que o Flamengo tá. Eu acho que o Flamengo tá no caminho certo, pessoal. O Flamengo tem tudo para fazer uma primeira fase muito boa, né? A expectativa aí é de passar em primeiro. Por que não passar em primeiro? O Chelsea, para mim, ok, é um grande time do futebol europeu, é um grande time do futebol da Premier League, da Inglaterra. Mas o Flamengo não deve pensar nisso. Primeiro vencer o jogo, né, nessa segunda. Pra depois ver o que é que vem pela frente, que vai ser o Chelsea, né? Felipe Luiz sempre diz, jogo após jogo. Vamos pensar primeiro no Esperance, depois pensar no Chelsea, né? E depois no Los Angeles, né? Não vamos querer pular as etapas. A gente sabe que geralmente quando pula as etapas, geralmente os times se complicam. Então, fazer um grande jogo contra o Esperance, o time da Tunísia, vale ressaltar aqui, não é time bobo. Não tem time bobo nesse Mundial. A gente espera que o Flamengo faça um grande jogo, né? A expectativa do torcedor flamenguista é a melhor possível, né? Ansioso pela estreia, a estreia de Jorginho. Quem sabe Pedro aí entre como titular e não desencante, né? Eu acho que o Flamengo tem tudo para fazer uma grande temporada, pessoal. Começando aí pela o Mundial de Clubes, né? Vamos aguardar. Deixa a sua opinião e o seu resultado. Mas antes, se inscreva no canal Fla News e até a próxima, pessoal.